Então, jovens, tranquilo. O Mariano pediu para mim fazer um review do fone dele. No caso, é o SteelSeries Arctis Pro com Game Tag. E eu testei o fone 3 dias, 2 dias. E esse é o meu veredito. Vamos pela estrutura primeiro. O fone ele é bem bom, ele é bem resistente. Essa parte aqui de cima dele, essa estrutura é totalmente em metal. Eu acredito que seja algum tipo de alumínio ou aço para não enferrujar. Aqui em cima ele tem uma borrachinha bem dura, que possivelmente ela está aqui mesmo só desencargo de consciência, porque o que realmente faz o amortecimento da cabeça é essa fita de velcro aqui. Que quando você coloca, ó, é ela que faz o amortecimento. Essa fita aqui você também pode ajustar, você pode retirar aqui, ajustar a sua cabeça, fechar novamente, claro que não assim, ajustar a cabeça e ele dá um amortecimento bem interessante. Em relação ao isolamento de som, ele isola muito bem. Eu estou acostumado com o meu Razer Nari Ultimate, que tem as esponjas bem grandes e que a minha orelha ela entra completamente aqui, certo? Então ele isola bastante. Então na hora que eu peguei o Arctis, a primeira coisa que eu olhei, que eu pensei, cara, isso daqui não vai isolar, isso daqui não vai funcionar direito. Mas engano meu, ele isola muito bem o som externo, ao ponto de em algumas situações você precisar ligar o retorno do microfone. Por exemplo, se você está conversando com alguém no meio da partida, normalmente o que é que eu faço com o Razer Nari? Oi, tá falando comigo? Com o Arctis, ele tem um botão aqui atrás que você pressiona esse botão. Não sei se deu para ver direito. Aqui atrás tem um botão. Você pressiona esse botão, ele ativa o microfone e ele te dá um retorno do que está ao seu redor. Então você está conversando com alguém, ativou o microfone, falou, apertou o microfone, voltou o isolamento de ruído. Ele isola muito bem mesmo. Em relação à qualidade in-game, eu curti bastante. Ele tem uma qualidade muito alta, principalmente uma grande diferença que eu vi dele para o Razer Nari é aquele som de espaço, vamos chamar de 7.1 virtual, porque eu sei que se eu falar só 7.1 a galera do grupo vai ficar, não tem 7.1. Então, 7.1 virtual, o que é que o 7.1 virtual dele faz? Que eu achei muito massa. Eu não sei se vocês já tiveram experiências com fones que prometem 7.1 virtual, mas normalmente quando a gente ativa o 7.1 virtual, todo o áudio que a gente está ouvindo dá um sentimento de abafado, certo? Um tipo de abafado, uma coisa estranha. Nele não, ele é uma coisa que, na minha opinião, é o ponto alto dele. É a melhor característica desse fone. O que no caso a gente vai chamar de 7.1, mas no Game Tag ele chama de... não vai dar para enxergar não. Ele chama de DTS, que fica aqui. Você ativa e desativa com esse botão. Você apertou, desativou. Apertou de novo, ativou. Esse 7.1 virtual dele, cara, é perfeito. É perfeito. Não dá aquela sensação de som abafado. Ele realmente te dá uma sensação de virtualização do ambiente. Jogando o COD Warzone, que é o principal que eu jogo, eu até estranhei. Eu estranhei muito. Por quê? Porque como os outros fones, eu incluo o Nari nessa característica que eu vou dizer, eles dão esse som abafado. Você ativa o 7.1, ele dá aquela abafada, ele dá aquele som estranho. Você percebe, por exemplo, que a granada está vindo dessa direção, só que você ouve a granada ali e você vê aquele abafado, então você também ouve com esse fone um pouco. Ele não. Ele, se a granada está vindo ali, você ouve apenas ali. É bizarro como esse fone se comporta em relação ao DTS, ao 7.1 virtual dele. Em relação ao controlador, o controlador dele
é bem simples, dá pra, como é que se diz, é bem auto-intuitivo, eu não precisei ler manual, não precisei ver no YouTube como é que usa. Ele é bem simples, você aperta aqui no caso aqui seria o volume, você aperta, ele seleciona qual você quer, certo? Por exemplo, esse aqui da esquerda, esse daqui, que no caso é a direita de quem está assistindo, ele é o volume geral, e esse outro ele faz o que? Dentro do sistema, no computador, ele instala 2 drivers. Ele instala o drive Game Tag Chat, Game Tag Game. Então o que acontece? Se você roda para cá, ele está priorizando o som do chat, do voice chat, e diminuindo o volume do jogo. Se você roda para cá, ele está priorizando o volume do jogo e diminuindo o som do chat. Para que isso é útil? Vamos às seguintes situações. Você está fazendo um rush escondido, você está querendo ouvir passe, e o pessoal está... tem cara ali, tem cara... tu rapidinho, o game tá aqui do lado, tu vem com a mão, rodou, priorizou o som do jogo, a voz sumiu. Ah, Thiago, mas eu posso fazer isso apertando um botão no jogo, eu posso fazer isso fazendo essa coisa. Tá, mas isso daqui, ele te dá essa liberdade de, eu não quero ouvir a voz do meu amigo 100%, eu quero ouvir só um pouco. Não, eu quero ouvir só o jogo. Ou o oposto, o que é que eu faço sempre quando eu estou jogando? Eu coloco o volume geral no máximo, certo? Eu coloco o volume geral no máximo e eu priorizo mais o volume do voice. Então eu vou ouvir o voice do meu amigo muito bem e vou ouvir menos o som do jogo. Isso pra mim é show de bola. Ô Thiago, não gostei da mixagem, não gostei das coisas do game, o que é que eu faço do som? Você pode fazer o que? Você aperta aqui porque esse aqui é um clique também, certo? Esse daqui também é um clique. Você aperta e segura. Ele vem para esse menu que você pode escolher o que você quer configurar. Eu venho em áudio. Aí que eu posso ativar o DTS, desativar o DTS. O ganho seria o grave. Esse side tone é o que eu falei para vocês, de ativar o retorno do microfone. Aqui é o volume do microfone dele. Honestamente não testei o microfone dele, porque eu uso um BM800 profissional, então não teve por que eu testar o microfone. E eu posso vir aqui em Equalizer e ali mesmo no ato trocar a configuração, não precisa abrir nenhum programa, não precisa abrir nada. Outro fato interessante, tudo o que o Game Tag faz eu consigo fazer dentro do software dele. Qual é a utilidade do Game Tag? Ele me dá a facilidade de mudar as configurações do headset, e além de me dar a facilidade de mudar as configurações, ele, acredito, estou só supondo, me dá essa questão do dual channel que eu acabei de falar para vocês, voice jogo. Por quê? Porque eu não consigo imaginar a utilidade dessa função se o Game Tag não existisse. Porque como é que eu vou fazer essa configuração sem um Game Tag? Tá entendendo? Aqui ele também tem um volume no headset. O Razer Nari tem essa mesma função que eu falei, de você mudar entre game e chat. Só que o Razer Nari é através de um scroll no próprio headset, que ele tem um cliquezinho no meio. Então tá no meio, aí você coloca para um lado é jogo, do outro lado é chat. Só que muitas vezes, olha só a situação, tô com o headset na cabeça, escoro a cabeça aqui, às vezes eu me deito meio assim e tal, a cadeira bate, pô, o som do jogo estourado, ou então, pô, o som dos meus amigos estourados. Veredito final, porque o vídeo já tá grande. Veredito final sobre fone. Ele é bom? Ele é incrível, ele é maravilhoso. Para a faixa de preço dele, ele me dá um retorno de áudio muito bom, muito superior a outros fones da mesma faixa de preço. Chego a dizer, inclusive, que o Razer Nari Ultimate, que é o que eu tenho, perde em todos os quesitos para esse fone, com exceção de duas coisas que o Razer Nari ganha.
Primeiro é a questão da qualidade de você ter a opção de usar wireless. E segundo, na questão da virtualização de grave. O que é isso? Pesquisem sobre o Razer Nari que vocês vão entender. O Razer Nari ele tem drivers que vibram, então eles te dão um grave mais foda. E é isso. Essa é a minha opinião sobre o fone, vale muito a pena. Grandes chances de eu ficar com ele. E é isso. Valeu.